Uma manchete que vem repercutindo muito na mídia nacional é acerca da morte do apresentador Gugu Liberato. A causa-morte, aquela banalidade envolvida no seu entorno, chocou a população brasileira. Mas você sabia que acidentes domésticos são comuns e é uma das maiores causas de atendimento da perícia criminal? É sobre esse tema que eu vim compartilhar hoje com vocês. Se você não segue ainda esse canal, passa a seguir a partir de agora para não perder nenhum conteúdo do tema pericial. Se você também curtir esse vídeo, dá o seu like e não esquece de enviar os seus comentários aqui embaixo, porque isso vai me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Até uma dica que você tiver, você pode me enviar aqui. Hoje eu vim falar acerca de acidentes domésticos que culminam em morte, assim como foi a situação do apresentador Gugu Liberato há uns dias atrás. Você sabe que o acidente doméstico não é tão incomum quanto a população acha. É porque não é tão divulgado. Geralmente a mídia passa a divulgar homicídios, acidentes de trânsito, e acaba não trazendo essa mesma manchete, esse mesmo holofote para os acidentes domésticos. Mas aqui eu te falo, eles são bastante comuns e eles estão inseridos na situação de morte violenta. E a morte violenta tem como obrigatoriedade passar por um exame pericial em nível de local do fato e em nível de IML. A morte violenta, ela está inserida como um dos tipos de morte forense, que são as mortes que interessam à justiça e por isso tem que passar por uma investigação. Uma das modalidades de investigação é a pericial, para dizer como aconteceu aquele fato e qual foi a causa mortis que levou àquela situação. Acidentes domésticos são bastante comuns, gente. Eu, como perita criminal de local de atendimento de morte violenta, já me deparei com várias vítimas nesse contexto. São pessoas que estão tomando banho, escorregam e batem com a cabeça, vindo a ter um traumatismo craniano. São pessoas que estão estendendo roupa no varal do quintal de casa e acabam tropeçando e batendo com a cabeça numa pedra que estava no solo e vindo a óbito. São pessoas que estão trocando uma lâmpada de casa em cima de uma escada e acabam desequilibrando e caindo. São pessoas que estão podando a árvore de casa, se desequilibram e vêm a solo fatalmente. Todos esses exemplos que eu citei para vocês são casos que eu mesmo já tive experiência em atendimento de local. E aí você vai ver a variedade de situações que levam a um óbito na modalidade de acidente doméstico, assim como foi o do Augusto Liberato, que estava no sótão da sua casa, numa situação mais elevada, a 4 metros do solo. O teto, o forro, por ser uma estrutura totalmente diferente da que a gente adota nos padrões de construção brasileiros, cedeu e ele caiu e teve a fatalidade de atingir a sua cabeça contra a quina de um móvel e veio a óbito em virtude de um traumatismo craniano. Isso é uma morte violenta que obrigatoriamente tem que passar por um atendimento, por uma investigação pericial. Por isso que o corpo do Augusto Liberato, mesmo sendo socorrido com vida, sendo hospitalizado por um tempo, ao entrar em óbito, teve que ser encaminhado ao Instituto de Medicina Legal norte-americano. Aqui no Brasil não seria diferente, o procedimento é o mesmo. Mortes violentas são mortes forenses que obrigatoriamente têm que passar por exame necroscópico para instituir a causa mortis. Quando é possível, a perícia tem que acontecer também no local do fato, para que seja determinado também o modo como se deu aquele evento, a dinâmica daquele evento. Qual era a situação da vítima, de que forma ela se acidentou, se realmente foi um acidente, porque você sabe que a perícia de local, a perícia criminal, que é o que eu faço, ela tem que dar, além do modo como aconteceu o evento, além da dinâmica do evento, a causa jurídica da morte. E o que vem a ser a causa jurídica? A causa legal da morte, se homicídio, se suicídio, se acidente. O homicídio é quando aquela morte se dá através de uma outra pessoa,
de forma dolosa ou de forma culposa. O suicídio, quando aquele evento causador da morte se deu em virtude da própria vítima, foi um ato auto-executado. E o acidente, quando por algum motivo que fugiu a noção da vítima ou de uma terceira pessoa, ou por um descuido, que geralmente é o que acontece, por falta de se tomar os cuidados necessários e a atenção necessária envolvida naquela situação, acaba se acidentando. Então a perícia de local de crime, a perícia criminal, ela tem um intuito, periciando o local do evento, dizer se foi homicídio, se foi suicídio ou se foi um acidente. Quando acidente? É um acidente de trabalho, é um acidente de trânsito ou é um acidente doméstico? Depois o corpo vai para o IML e lá o perito médico, não é mais o perito criminal, mas o perito médico vai ter a competência de dizer a causa mortis. Qual foi a causa médica da morte? Se um traumatismo craniano, se um choque hipovolêmico provocado por uma hemorragia interna intensa, seja em virtude da ruptura de uma artéria, de uma veia, ou qualquer outro motivo, se foi um AVC, se foi um infarto que fez com que, vamos trazer para o caso do Augusto Liberato, se de repente lá em cima, se o forro não tivesse cedido, vamos dizer assim, se ele tivesse numa escada, como eu já peguei uma situação, podia ser não apenas que a pessoa desequilibrou, mas ela pode ter infartado antes, e esse infarto, levando à perda da consciência da pessoa, fez com que ela desequilibrasse. Então o IML vai dar essa causa mortis, e veja como é importante para você saber o contexto em que se deu aquele fato. Então é um trabalho conjunto que se tem entre a perícia criminal de local e a perícia médica, uma dando a causa jurídica da morte e a dinâmica daquele evento, e a outra fornecendo a causa médica da morte. Gente, tudo isso é feito à luz da investigação, repito, por se tratar de uma morte violenta. E o que eu quero alertar vocês aqui é que acidentes domésticos são muito mais comuns do que vocês imaginam. Eu sempre falo com meus alunos que o cuidado nunca é demais. Não é porque você já tem experiência em fazer reparos na sua casa, então para você é corriqueiro subir numa escada para reparar uma lâmpada, ou para reparar o telhado, ou subir numa árvore para podá-la, porque é algo que você faz de forma rotineira na sua casa. Toma os cuidados necessários, porque acidentes acontecem, e acontecem quando a gente menos espera, e acontece numa frequência enorme, vindo a vitimar muitas e muitas pessoas a cada ano. Por mais que você já tenha aquele traquejo em fazer aquele tipo de tarefa doméstica, não se segura nisso. Cuidado nunca é demais, e principalmente se você não tem essa experiência, contrata alguém que a tem, para tentar diminuir os riscos envolvidos naquela atividade. É como um pescador que vai ao mar e, por mais que ele tenha toda aquela experiência, ele corre o risco de sofrer um acidente na sua embarcação do mesmo jeito, como eu também já atendi local desse tipo. Você vê que quando um perito começa a falar, ele tem exemplos para tudo, né? Realmente é uma atividade que te dá um vasto campo de atuação e te coloca diante de situações que tu nunca imaginaria. De situações de banalidade, que uma pessoa vem a óbito, que você jamais achou que poderia ser possível, como foi o caso do Augusto Liberato. E o é. Eu já peguei acidente que uma pessoa se desequilibrou no box do banheiro, não era uma pessoa idosa, ela caiu e bateu com a quina na porta do box, na cabeça, vindo a ter uma fratura de crânio e veio a morte. Então a perícia de local determina isso analisando os vestígios da cena. Se realmente aquele objeto era compatível, né, no caso a quina do box, era compatível com a lesão existente na cabeça da vítima, é aquela relação que a gente faz entre instrumento e lesão. Saber o modo como se deu, se era possível aquela pessoa realmente ter escorregado, se aquela pessoa ainda conseguiu se levantar, tentar pedir socorro e depois vinha a óbito um pouquinho mais adiante do local em que ela sofreu o acidente. Tudo isso a perícia de local vai fazer, tá? E a gente se depara com situações corriqueiras que parecem ser banais, mas que vitimizam, repito, muitas e muitas pessoas
ao ano, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então presta atenção, porque cuidado nunca é demais. Eu já atendi, por exemplo, crianças que se afogaram em baldes d'água, que você acha, nossa, sério que isso acontece? Se você não for mãe, de repente, ou não for pai, você acha que isso é impossível. E isso é altamente corriqueiro e, infelizmente, muito triste, tá? Saindo um pouquinho de eu explicar isso para vocês e como se dá essa perícia com acidente doméstico, junto com o trabalho da perícia médica, outra coisa que, pelo menos isso, trouxe uma certa alegria, né, se eu posso falar assim, um certo conforto em toda essa situação, foi a decisão pela doação dos órgãos do apresentador Augusto Liberato. E aqui eu queria explicar para vocês como é que acontece isso. Claro, eu não vou falar da visão médica, eu vou me restringir a situações em que se está diante de mortes do tipo violenta, que são mortes, repito, que interessam à justiça e por isso passam pelo âmbito da investigação forense. Para transplantes de órgão, é necessário que seja declarada a morte encefálica da vítima. Porque com a morte encefálica você vai ter uma situação melhor de amparo dos seus órgãos internos para vir a repassar para um doador posteriormente. Então, primeiro ponto, morte encefálica tem que ser confirmada. Né? Vamos falar assim para todo mundo, que eu sei que nem todo mundo é da área ou jurídica ou da área médica, conseguir entender. Morte encefálica não é uma morte tão comum no campo das mortes violentas atendida pela perícia. Geralmente se dá por outras causas mortes. Mas, repito, como a gente atende muito acidente doméstico, isso pode acabar acontecendo. Então, primeiro ponto, tem que ter uma morte encefálica. Se a pessoa foi socorrida com vida, como foi o Gugu Liberato, e no hospital foi declarada essa morte encefálica, dá para se fazer todo o procedimento para transplante de órgãos de forma imediata, como tem que ser. Isso tem que ser um evento que se começa logo após a morte, com a identificação de possíveis receptores desses órgãos, quais órgãos serão transplantados, a retirada deles, a lavagem, a desinfecção desses órgãos e o devido acondicionamento deles. Para cada órgão do corpo tem um tempo limite, um tempo isquêmico limite para que aquele órgão sobreviva antes de ir para um receptor. Alguns com 4 horas, outros com 12 horas e outros chegando até 24 horas. Pouquíssimos são os órgãos, são as estruturas teciduais que podem ser transplantadas quando a morte não é encefálica, quando a morte é cardíaca, por exemplo, como é com as córneas, como é com a pele, mas isso restringe muito a possibilidade de doação, porque ficam órgãos muito específicos. Então, a maior parte dos órgãos, rins, coração, pulmões, fígado, são transplantados quando se tem uma morte do tipo encefálica. Muitos dos meus alunos falam assim, professora, às vezes eu tenho medo. E aí eu tô falando da visão deles e é que eu escuto muito. Do meu parente morrer, ter que ir ao IML e de repente tirarem os órgãos dele lá. Tipo, como se insinuassem que acontecesse um tráfico de órgãos. Mas aqui eu falo para vocês, gente, para um órgão ser transplantado, primeiro, precisa que a família autorize. Segundo, precisa de pré-requisitos muito específicos, como a morte encefálica, por exemplo, e isso tem que ser de forma rápida. Quando uma pessoa morre e vai ser levada ao IML, primeiro, a necrópsia só vai acontecer, segundo o Código de Processo Penal, no mínimo 6 horas após esse óbito. Claro, se não tiver nenhum outro elemento que permita que essa necrópsia seja antecipada em virtude da evidência da morte, tá? Então, com 6 horas de espera, os órgãos já estão apodrecendo, não estão mais em situações ideais de transplante. Segundo, antes de um corpo ir para o IML, ele passa por uma perícia de local de crime, o que vai demorar ainda mais para que aquele corpo chegue ao IML. E isso vai dando sequência às fases de decomposição cadavérica. Então, gente, é muito difícil. Primeiro, por não ter uma morte encefálica, geralmente atendida em nível de perícia de local de crime. Segundo, pela demora diante de todas as fases que se passa o acionamento da polícia, a realização da perícia de local e o translado até o IML, para que se tenha um tempo
hábil para que se ocorra um transplante, e ainda mais depois disso, ainda contactar a família. Muitas vezes a vítima está com identidade ignorada, se espera para que uma família vá lá reconhecer um corpo. Então veja, se torna inviável utilizar esses órgãos ali à luz do IML. Mas quando a vítima morre no hospital, se a morte é violenta, tem por obrigação ter que ir ao IML depois. Mas antes disso, se ela preenche os pré-requisitos do transplante de órgão e se a família autoriza principalmente, primeiro vai se dar prioridade à retirada desses órgãos para que depois seja encaminhada ao IML para se ter uma necrópsia. Vocês entenderam? Então, claro, eu não vou me aprofundar na lei de transplante de órgão, não é minha seara. Também não vou me adentrar nos requisitos de como se dá os transplantes de órgão, porque também não é minha seara. Eu quero só que vocês entendam o contexto forense em que tudo isso acontece. Tá? E, gente, para ficar claro também, quando a morte é violenta, tem que passar por exame necroscópico, mesmo que essa pessoa tenha ido a um hospital. A causa é violenta, não interessa se ela morreu em casa, se ela morreu na rua, se ela morreu no hospital. Necessariamente vai ter que acontecer a necrópsia. Se a pessoa for doadora de órgãos, repito, e tudo aquilo tiver enquadrado nos pré-requisitos, na autorização da família, primeiro você vai se proceder a toda a retirada dos órgãos, ao encontro dos receptores, para depois ir para o IML, onde vai ser realizada a necrópsia e, consequentemente, dita a causa mortis daquela vítima, tá? Então espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, já sabe, é só mandar aqui nos comentários. Não esquece de dar seu like, nem de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que a gente possa aumentar, engajar ainda mais os amantes da perícia criminal nesse ambiente. E claro, se não me segue, passa logo a seguir, porque já já eu volto com outro vídeo para vocês.